Quem repercute este assunto conosco é Andréa Ângelo, especialista de inflação e estrategista da Warren Investimentos. Sempre um prazer conversar contigo, Andréa. Muitas preocupações no radar. A gente está falando de petróleo, de combustível, defasagem do diesel, o querosene de aviação que vai mudar de preço nesta semana. Estou conversando aí com algumas fontes da Petrobras que indicam que os cálculos apontam para um aumento de 70%. Então, pressão de preços é o que a gente teve aí nessas últimas semanas. Oi, Gabriel, bom dia. É um prazer estar aqui com vocês, comentando o Focus, essa alteração super relevante de projeções e de perspectivas da inflação. O que tem de mais relevante nestas atualizações, André? Onde você vê talvez o ponto sensível, onde o mercado está incomodado? Porque são 3 semanas seguidas de reajuste para a inflação deste ano. A gente já está mais próximo do teto da meta do que da meta em si. Exatamente, Gabriel, ótimo ponto para a gente começar aqui o papo. Acho que o Focus está mostrando algo bem relevante de mudança de perspectiva da inflação, como você bem mesmo mencionou. Mas algo que eu gostaria de separar aqui será que toda essa alteração ela vai ser ela é somente o impacto da guerra, ou a gente pode falar que tinha alguma outra pressão existente e o mercado que não estava levando isso em consideração? E aí eu volto uns passos atrás aqui, lembro vocês que desde o IPCA 15 de fevereiro, o mercado foi surpreendido em quase 20 bases de inflação a mais, né? Uma inflação muito elevada. A IPCA de fevereiro também, então teve o ajuste do IPCA 15 de fevereiro para o IPCA de fevereiro e ajustou para cima. Depois a gente teve também o IPCA na semana passada, o IPCA 15 de março, que aí ajustou novamente, o fluxo é um pouco reflexo disso. E aí o meu ponto, Gabriel, é que existia uma crença de que a inflação desse ano poderia ser muito baixa. Então, eu acho que parte desse ajuste que está ocorrendo é porque o mercado estava errando em relação à inflação corrente, que a inflação estava pior do que era imaginado. Porque é um IPCA sem guerra que a gente viu na semana passada. A gente não, ou seja, a gente não viu ainda os reflexos da guerra de fato nos preços incorporados pelo IBGE. E aí, o meu ponto para você é que o Focus que hoje está marcando 4,30 para 2026, acho que aí sim ele pode chegar como piso em 4,5, incorporando os efeitos da guerra. Acho que isso é bastante relevante para a gente destacar aqui. Existe, obviamente, sim, uma perspectiva ruim à frente para a inflação, que vem muito pelo choque da guerra, mas há também uma reprecificação da inflação, ou seja, uma retirada de um otimismo em excesso que havia em 2026, com preços que aí não tem nada a ver com a guerra. Até é interessante mostrar para vocês, a gente fez um estudo aqui na Warren, falando do que é o IPCA guerra e o IPCA sem guerra, e medimos alta sensibilidade de itens ligados à guerra. Então, no print que a gente viu da inflação da semana passada, a gente ainda não vê reflexo de guerra nele. E até você trouxe algo importante, eu vou exemplificar aqui, sobre os combustíveis e talvez de aviação e talvez um impacto em preço de passagem aérea, né? Uma das grandes surpresas da semana passada no IPCA foi a passagem aérea, que era esperada uma deflação e veio uma alta. Então, ou 5% seja, o de alta, mercado né? errando 5% de alta, Gabriel, exatamente. Só que a metodologia que o IBGE aplica é que essa passagem que a gente viu agora no IPCA 15 de março, ela foi coletada em janeiro. Ou seja, não tinha guerra. Então, era realmente uma pressão de demanda, né? Então, acho que esse é um bom exemplo para mostrar que a gente ainda não teve, de fato, reflexo de guerra nos preços do IBGE, mas sim, a perspectiva à frente, como você trouxe da notícia, é bem ruim, porque a coleta que está sendo feita agora, que vai aparecer lá no IPCA de maio, realmente pode ter um reflexo em passagem aérea da guerra. Então, é isso, a expectativa de inflação, ela tende a subir, então esse foco que a gente viu, provavelmente a gente vai ver mais algumas semanas de ajuste da inflação para cima. Eu acompanho as projeções de vocês na Warren, Andréa, e vocês, até antes do conflito, tinham expectativas maiores de inflação do que o restante do mercado. Onde foi a surpresa com esta inflação do comecinho de 2026? Onde você identifica que havia maior distorção entre o que vocês estavam projetando e o que o mercado estava colocando na conta, que a gente agora talvez começa a incorporar nos preços? O otimismo começa a se esvair, como você já nos traz nessa tua leitura. Onde foi a divergência? Onde os preços estão incomodando mais? Na semana passada tivemos gastos com despesas pessoais subindo bastante, a alimentação também com uma inflação importante, principalmente por alimentos in natura. Onde foi esse descasamento? Onde vocês viam talvez mais preço que o mercado não estava enxergando?
Nos alimentos, Gabriel. Os alimentos, eles estavam com uma perspectiva, Uhum. quando a gente pega até no Focus, de uma inflação encerrar os alimentos no domicílio, em torno de 3, 3,5. A gente aqui tinha mais perto de 6. E aí, o que que podia ser? Nós identificávamos que tudo que estava muito baixinho dos preços de alimentos, o arroz, o feijão, o leite, isso aí não poderia acontecer. Porque nos últimos 2 anos a gente viu essa inflação de cereais e dessas proteínas do leite muito baixas mesmo. E aí a modelagem que a gente tinha aqui mostrava que isso estava errado, que ia voltar para uma inflação média, que era mais alta. Acho que tem esse um ponto. O outro ponto é que eu acho que muita gente do mercado desacreditou que existia, que poderia ter uma virada do preço do bovino, né, da arroba do boi. E a gente ainda tinha na conta, achando que, olha, isso vai vir. Então, o preço do boi pelo ciclo, da carne, já bate muito forte, e vendas em excesso para fora, para suprir uma cadeia de oferta mais fraca mundialmente, isso poderia pressionar a carne internamente, e obviamente você consegue pressionar esses tipos de alimentos quando você tem demanda. E a gente via que a demanda aqui e a atividade ainda estava muito forte. E aí, um segundo ponto para responder a sua pergunta, onde tinha diferença da nossa visão com o mercado, era nos preços dos serviços. Então, aquela inflação que a gente fala lá do cabeleireiro, do restaurante, então, tudo isso a gente vê que está vindo mais forte, então é uma inflação de tendência, aquela inflação subjacente, que o Banco Central tem que olhar, a inflação dos núcleos, que é onde a política monetária tem que atacar, essa inflação ainda estava muito alta. Teve um refresco, teve um respiro no final do ano ali, mas a gente já viu que essa reversão, iria ter essa reversão. E essa reversão continuando com os preços de serviços num patamar muito elevado, a gente não vê essa desaceleração. E acho que o mercado via uma desaceleração ocorrendo nesses preços de serviços. Então, por agora, acho que essas são as duas grandes diferenças. E aí o impacto da guerra, obviamente, a gente vê aí notícias que o fertilizante pode impactar na produção agrícola. Então, olhando para frente, acho que há uma incorporação também do impacto na guerra nesses itens. Perfeito. E vocês têm alguma projeção aí na Warren já publicada? Vocês trabalham com algum número para o final deste ano? Porque a gente está vendo 4,3 aqui na tela. É o que o mercado está trabalhando, é o que o Banco Central provavelmente também está trabalhando ali, alguma coisa 4,4%, 4,3%. Até, se não me engano, o Banco Central, no último relatório de política monetária, foi mais pessimista em relação à inflação do que o mercado estava sendo em média. O que vocês estão trabalhando aí na Warren para preços para final deste ano? Esse ano a gente trabalha com uma perspectiva de 4,5, Uhum. 4,60, mas esse estudo que traz os efeitos da guerra, com itens de alta sensibilidade na guerra, mostra para a gente que a inflação desse ano pode encerrar acima de 5%, caso os efeitos da guerra se concretizem mesmo, e são efeitos de itens de altíssima sensibilidade, e aqui eu não estou falando somente por combustíveis, né? O que a gente já está vendo ali no posto, na bomba, na gasolina, sem mesmo ter um reajuste pela Petrobras, a gente está vendo no diesel, tem essa perspectiva pior dos preços de passagem aérea, tem perspectiva pior até do preço de reajuste do gás de botijão. Então, caso os efeitos da guerra, dos itens que nós medimos aqui, que estamos monitorando, eles se concretizem, a inflação desse ano pode ser ainda pior e terminar acima de 5%. E olhando um pouquinho mais para frente, para 2027, a gente tem a perspectiva de 4% de inflação do ano que vem. Por quê? Tudo que às vezes a gente coloca na conta de alta agora de guerra, por exemplo, do próprio petróleo. Então, se o petróleo realmente fica com uma média de 110, 120, que é o que a gente está vendo aí, até nos preços futuros do óleo, provavelmente o ano que vem a gente não vai ver talvez mais uma pernada de 30%, 40%, né? Ao que tudo indica, de petróleo é igual câmbio, é uma coisa mais difícil de falar, foge um pouco do controle dos economistas. Mas subindo muito agora, a perspectiva do próximo ano é de que você tenha uma manutenção desses preços, então você não tem mais uma variação positiva de inflação para 2027 nesses itens, mas você pode, ou até um arrefecimento, né? Então, por isso que eu acho que pela inércia da inflação, que é aquela continha que a gente fala, a inflação do passado, mostrando o que pode acontecer no futuro, pela história que ela carrega dentro dos preços de itens indexados, isso realmente a gente vai ter que subir a inflação do ano que vem. Mas, de fato, para itens com sensibilidade da guerra, subindo muito agora, você não tem uma perspectiva de subir mais ainda em 2027, tá? Então, por isso, a gente vê a inflação de 2027 menor do que a inflação de 2026.
Feito, só para a gente ter uma dimensão, petróleo para maio agora $115, para junho 107, para julho $100. A gente deve continuar no mínimo aí com $90 para o petróleo até 26 de setembro. É o que o mercado futuro está indicando lá na ICE, na International Commodities Exchange. Ou seja, mesmo se acabar amanhã, teoricamente esse conflito ainda deve ter impactos duradouros aí para a economia e para os preços. André Ângelo, estrategista de inflação da Warren Investimentos. É sempre um prazer conversar contigo e com toda a equipe. Até uma próxima, uma boa semana para vocês. Obrigada, Gabriel. O prazer é meu e até a próxima. Valeu, minha cara. Até.